Fala torcedor rubro-negro. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O assunto de hoje é daqueles que fazem o coração acelerar e os bastidores ferverem. Uma notícia bombástica começou a circular. O Paris Saint-Germain, gigante europeu, estaria de olho no Flamengo para estabelecer uma parceria internacional sem precedentes. Isso mesmo que você ouviu, torcedor. O Mengão pode estar prestes a se conectar oficialmente com um dos clubes mais ricos e influentes do mundo. Então, antes de começarmos essa análise detalhada, já chega esmagando o like, porque hoje o papo vai ser longo, completo e cheio de informações exclusivas. Seu apoio é fundamental para o canal continuar crescendo, e cada like ajuda a espalhar esse conteúdo para toda a nação rubro-negra. Agora vamos ao que interessa. Quando falamos de Flamengo e PSG na mesma frase, estamos falando de duas marcas gigantes do futebol mundial, ainda que em contextos bem diferentes. De um lado, temos o Flamengo, maior torcida do Brasil, dono de uma popularidade avassaladora na América Latina, um clube que viveu uma transformação incrível nos últimos anos e hoje se coloca como protagonista não apenas dentro de campo, mas também no cenário de marketing esportivo. De outro lado, temos o PSG, um clube que, embora não tenha o peso histórico de gigantes como Real Madrid ou Milan, se transformou em potência mundial após ser adquirido pelo Qatar Sports Investments. Com investimentos bilionários, o PSG colocou Paris no mapa dos superclubes da Europa, contratando jogadores como Neymar, Messi, Mbappé, Sérgio Ramos e tantos outros astros globais. A pergunta que não quer calar é: o que aproximaria Flamengo e PSG a ponto de se discutir uma parceria internacional? Bom, existem alguns pontos que fazem essa possível união ter lógica. Em primeiro lugar, os donos do PSG têm um projeto muito maior do que apenas o clube francês. Eles querem expandir sua influência global, criar uma rede de parcerias e fortalecer ainda mais o nome do Qatar no futebol. Essa estratégia ficou evidente quando começaram a negociar acordos com clubes de outros continentes. E adivinha qual seria o parceiro ideal na América do Sul? Justamente o Flamengo, o clube mais popular do continente, dono da maior torcida, uma marca que cresce ano após ano e que tem potencial para abrir portas comerciais e esportivas para qualquer gigante europeu. E não se trata apenas de marketing. Essa parceria pode envolver intercâmbio de jogadores, compartilhamento de tecnologia, treinamentos conjuntos, ações promocionais, amistosos internacionais e até mesmo apoio financeiro em projetos estratégicos. Imagine só, torcedor, o Flamengo tendo acesso direto a jogadores que estão na base do PSG, recebendo jovens talentos para ganhar experiência no futebol brasileiro. Ou, quem sabe, até mesmo contar com atletas de renome que não estejam sendo aproveitados no elenco parisiense. Outro ponto importantíssimo é a vitrine. O PSG enxerga no Flamengo uma porta de entrada para o mercado latino-americano. O Brasil é um país estratégico para empresas globais, e associar a imagem do clube parisiense ao Mengão seria uma jogada de mestre. Ao mesmo tempo, o Flamengo ganharia uma exposição internacional gigantesca, especialmente na Europa e no Oriente Médio, regiões onde o PSG tem força absoluta. Isso poderia significar novas oportunidades de patrocínios, aumento nas receitas de marketing, valorização de jogadores e até mesmo negociações mais lucrativas em futuras transferências. E vamos ser sinceros, quem não gostaria de ver o Flamengo disputando amistosos de luxo em Paris, em Doha ou em outras grandes cidades do mundo? O peso dessa parceria ultrapassaria o futebol e se tornaria um espetáculo global. O Flamengo deixaria de ser apenas um gigante do Brasil e da América do Sul para se consolidar como um verdadeiro player internacional, lado a lado com marcas bilionárias do futebol. Mas é claro que também existem desafios. O torcedor rubro-negro sempre desconfia quando o assunto envolve negócios internacionais, especialmente quando se fala em parcerias com grupos bilionários. Será que isso pode significar uma perda de identidade do clube? Será que existe risco de interferência excessiva nos rumos esportivos do Mengão? São questões que precisam ser analisadas com calma. Afinal, o Flamengo é grande demais para ser apenas um clube satélite de um gigante europeu. O clube precisa entrar em qualquer acordo de igual para igual, com a postura firme que já se consolidou na sua gestão moderna. Outra dúvida que paira no ar é sobre como ficaria a relação com os torcedores. O Flamengo é conhecido por sua paixão única, por uma cultura de arquibancada que nenhum outro clube no mundo consegue reproduzir. Essa identidade é inegociável. Então, qualquer parceria precisa respeitar essa essência. O que o Flamengo pode e deve buscar é aproveitar as vantagens de um acordo internacional, mas sem jamais abrir mão daquilo que o torna único, a nação rubro-negra. Do lado do PSG, essa aproximação faz parte de uma estratégia de expansão. Eles já entenderam que o futebol europeu, embora seja o mais rico, precisa se conectar com mercados emergentes para crescer ainda mais.
E o Brasil é um dos principais mercados do planeta. A base de torcedores é gigantesca, a paixão é incomparável e o potencial de consumo é cada vez maior. Associar a marca do PSG ao Flamengo seria como colocar uma bandeira em território estratégico. E os números, torcedor, falam por si. Segundo estudos recentes de marketing esportivo, o Flamengo é a marca de futebol mais valiosa da América Latina. Seus contratos de patrocínio já estão entre os maiores do continente, e a tendência é que continuem crescendo. Se o clube conseguir fechar um acordo de cooperação com o PSG, isso pode abrir espaço para investimentos que antes eram impensáveis. Patrocinadores internacionais poderiam se interessar ainda mais, já que a exposição passaria a ser global. Outro aspecto que pode estar sendo discutido é a questão do centro de treinamento e tecnologia. O PSG tem uma das estruturas mais modernas do mundo, com departamentos avançados de análise de desempenho, ciência do esporte, recuperação física e até mesmo inovação tecnológica. Uma parceria poderia trazer parte desse know-how para o Flamengo, acelerando ainda mais a profissionalização do clube. Imagine os atletas rubro-negros tendo acesso a métodos de treinamento de ponta, integrados com os melhores da Europa. O ganho seria gigantesco. E claro, não dá para esquecer do fator político. O PSG é controlado pelo Catar, e o país tem usado o futebol como plataforma global de poder e influência. Ter o Flamengo como parceiro seria um trunfo espetacular para eles. E do lado do Mengão, a visibilidade desse tipo de associação colocaria o clube em outro patamar nas negociações internacionais. A simples menção do nome Flamengo em reuniões de bastidores da UEFA ou em discussões globais de futebol já seria um avanço enorme. Torcedor, é por isso que essa notícia é tão bombástica. O Flamengo está na vitrine do mundo, e o PSG sabe disso. Essa discussão de parceria internacional pode ser o início de uma revolução na forma como os clubes brasileiros se relacionam com o cenário global. Mas claro, ainda há muito para ser definido. Os detalhes da negociação não são públicos, e não se sabe até que ponto o interesse já está avançado. O que sabemos é que o Flamengo é constantemente sondado por gigantes, e o PSG parece disposto a abrir uma conversa séria. Se isso vai resultar em contrato, só o tempo vai dizer. Vamos falar de como essa parceria Flamengo-PSG poderia ser estruturada. Existem alguns modelos possíveis, e cada um deles tem suas vantagens e riscos. O primeiro seria um acordo de cooperação esportiva, em que os clubes trocariam experiências, fariam intercâmbio de jogadores, treinadores e até dirigentes. Isso é comum no futebol internacional, mas, no caso de Flamengo e PSG, teria um peso gigantesco por causa do tamanho das duas marcas. Imagine ver jovens talentos da base do PSG jogando no Flamengo para ganhar rodagem, enquanto promessas da Gávea poderiam passar um período na França, treinando em estruturas de nível europeu. Isso daria visibilidade absurda para os nossos meninos e valorizaria ainda mais a nossa base, que já é uma das mais fortes do Brasil. O segundo modelo possível seria um acordo comercial e de marketing, algo parecido com uma sociedade de marcas. Nesse caso, Flamengo e PSG uniriam forças em campanhas publicitárias, ações promocionais, vendas de produtos licenciados e até na organização de amistosos internacionais. Aqui o foco seria a visibilidade global. Enquanto o Flamengo abriria portas para o PSG na América do Sul, o clube francês ajudaria o Mengão a se consolidar na Europa, no Oriente Médio e na Ásia. Essa troca de mercado seria extremamente lucrativa, porque estamos falando de dois gigantes que têm milhões de torcedores e consumidores espalhados pelo mundo. O terceiro modelo, e talvez o mais polêmico, seria uma parceria financeira com influência direta dos donos do PSG no Flamengo. Aí, torcedor, a conversa ficaria bem mais séria. Isso poderia significar aportes financeiros milionários, mas também poderia abrir margem para um futuro debate sobre SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. É importante lembrar que os investidores do PSG são bilionários do Catar, e eles têm interesse em expandir seu império esportivo. Ter uma fatia do Flamengo, mesmo que pequena, seria um sonho para qualquer grupo de investimento. A grande questão é, será que a nação aceitaria esse tipo de movimento? E é aqui que entram as preocupações legítimas. O Flamengo, nos últimos anos, conseguiu se reerguer justamente por manter sua independência administrativa e financeira. O clube pagou dívidas, se modernizou, aumentou suas receitas e hoje tem uma das maiores arrecadações das Américas. Entrar em um modelo de SAF sem necessidade poderia ser visto como um retrocesso. Por outro lado, uma parceria bem amarrada, sem abrir mão do controle, poderia ser vantajosa, principalmente se trouxesse investimentos em estrutura, tecnologia e contratações. Falando em contratações, não dá para deixar de imaginar os cenários que essa parceria poderia abrir no mercado de transferências. Já pensou, torcedor,
o Flamengo tendo prioridade para receber jogadores que não estão sendo aproveitados no PSG? Ou até participando de negociações conjuntas para contratar atletas de destaque? O simples fato de estar ligado a um clube europeu desse porte aumentaria o poder de barganha do Mengão. Além disso, jovens talentos revelados pelo Flamengo poderiam ser vendidos ao PSG por valores ainda mais altos, já que existiria um canal direto de negociação. Isso ajudaria a valorizar o nosso ativo mais importante, a base rubro-negra. Outro ponto importantíssimo é a influência política. O PSG tem ligações diretas com a UEFA, com a FIFA e com o próprio Comitê Olímpico Internacional, já que o Catar é um dos grandes players do esporte mundial. Ter o Flamengo como parceiro poderia significar mais visibilidade em torneios internacionais e até maior peso em discussões globais. Não é exagero dizer que essa união poderia colocar o Mengão em uma rota ainda mais forte para a criação de torneios intercontinentais, Copas Globais de Clubes e outros eventos que estão sendo discutidos nos bastidores do futebol mundial. E claro, a mídia brasileira e internacional já começa a reagir a essa especulação. Muitos jornalistas destacam que o Flamengo, sozinho, já é uma potência capaz de competir financeiramente com vários clubes europeus de médio porte. Com o apoio do PSG, essa diferença só aumentaria. Rivais no Brasil, como Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Atlético Mineiro, ficariam ainda mais distantes em termos de arrecadação e visibilidade. Isso poderia gerar reclamações e até debates sobre equilíbrio no futebol nacional. Afinal, se o Flamengo já tem vantagem financeira, imagine com um parceiro bilionário por trás. A torcida rubro-negra, por sua vez, está dividida. Parte dela vibra com a possibilidade de ver o Mengão ainda mais globalizado, disputando amistosos contra gigantes europeus e recebendo reforços de peso graças à influência do PSG. Outra parte, porém, teme que o Flamengo perca sua identidade, que se torne apenas mais uma peça no tabuleiro de interesses dos bilionários do Catar. É uma discussão legítima, porque estamos falando de algo que pode mudar a essência do clube. O que todos concordam, no entanto, é que o Flamengo precisa estar no centro da decisão, garantindo que qualquer parceria respeite sua grandeza e sua autonomia. E aqui vale destacar, o Flamengo não é qualquer clube. O Mengão não está desesperado por dinheiro, não está em crise e não precisa de salvadores. Isso é muito diferente de outros clubes que recorrem à SAFS como única saída para sobreviver. O Flamengo está saudável financeiramente, tem receitas recordes e pode escolher com quem se associar. Isso dá uma vantagem enorme na mesa de negociações. O clube pode colocar condições duras, pode exigir contrapartidas relevantes e pode garantir que sua identidade não seja afetada. Agora, vamos imaginar juntos os possíveis impactos dessa parceria nos próximos anos. Se Flamengo e PSG realmente fecharem esse acordo, a gente pode ver o Mengão participando de torneios amistosos anuais contra o time francês, talvez até com partidas em Maracanã lotado e no Parque dos Príncipes, em Paris. Além disso, campanhas publicitárias conjuntas poderiam colocar jogadores do Flamengo lado a lado com estrelas globais em comerciais transmitidos para o mundo inteiro. Isso elevaria o patamar do clube não só no futebol, mas também no entretenimento e na cultura pop. No campo esportivo, o intercâmbio seria gigantesco. Técnicos rubro-negros poderiam passar temporadas na Europa, aprendendo novas metodologias. Preparadores físicos poderiam ter acesso a tecnologias de ponta. Médicos poderiam trocar experiências com profissionais que trabalham com os maiores craques do mundo. Essa transferência de conhecimento teria impacto direto no desempenho do Flamengo dentro de campo. Outro ponto que não podemos ignorar é o impacto no mercado de patrocínios. Hoje o Flamengo já atrai gigantes como Adidas e Banco BRB, mas com a vitrine global do PSG ao lado, o clube poderia fechar contratos ainda maiores com marcas multinacionais. Imagine uma empresa global de tecnologia ou de aviação decidindo investir pesado porque agora o Flamengo não é só o maior do Brasil, mas também está conectado a um dos clubes mais midiáticos da Europa. Isso poderia multiplicar a receita de marketing do Mengão em poucos anos. E não se engane, os rivais internacionais também estariam de olho. Clubes como Real Madrid, Barcelona, Manchester City e Bayern de Munique não gostariam de ver o PSG expandindo sua influência na América do Sul através do Flamengo. Isso poderia gerar uma disputa ainda maior por mercados, jogadores e visibilidade. Ou seja, essa parceria não seria apenas uma jogada de negócios, mas também uma movimentação estratégica dentro do xadrez global do futebol. Torcedor, o que estamos discutindo aqui é algo que vai muito além de um simples patrocínio ou acordo amistoso. Estamos falando de uma possível revolução na forma como o Flamengo se posiciona no mundo. E se tem um clube no Brasil capaz de dar esse passo, esse clube é o Mengão. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que essa parceria pode realmente acontecer?
Acha que seria bom para o Flamengo, ou tem medo de que o clube perca sua identidade? Deixe aqui nos comentários a sua visão, porque esse debate é fundamental para a gente entender como a nação está reagindo a essa bomba. E antes de encerrar, já sabe, né? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso fortalece demais a nossa comunidade e garante que você não vai perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. Aqui você acompanha tudo, de bastidores a análises completas, sempre com a paixão de torcedor para torcedor. Porque o Flamengo, torcedor, não é só um clube. O Flamengo é uma nação. E se depender da nossa força, do nosso tamanho e da nossa paixão, o Mengão vai continuar sendo protagonista não só no Brasil, mas no mundo inteiro.